Ele foi de pedreiro, o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. Mesmo duvidado por muitos, ele tem desempenhado um futebol incrível, fazendo gols antológicos e sendo comparado até mesmo com o Rei Pelé. Pois é, parece estranho ver Júnior Santos fazendo tudo o que está fazendo pelo Botafogo. Estranho pelo menos até você conhecer a história do Camisa 37. E é por isso que hoje vamos entender um pouco mais sobre quem é esse novo craque do Brasileirão. E qual a história desse ponta monstruoso do Campeonato Brasileiro. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Júnior Santos compartilha das mesmas origens pobres da maioria dos jogadores de alto nível do nosso Brasil. Mas um fator em sua vida contraria todas as estatísticas. E é isso que faz a história dele ser tão espetacular. É porque ela foge completamente do comum. Hoje, vemos com a camisa 37 um grande jogador, que veste uma das camisas mais pesadas do Brasil, sem dúvidas. E em muitos momentos chamando a responsa dessa nova fase do Botafogo, marcando golaços, dando dribles e passes espetaculares. E não só contra os sacos de pancada do Fogão, mas também contra grandes times, com uma das melhores defesas do campeonato, o Palmeiras. Júnior Santos é aquele tipo de atacante folgado, que não toma conhecimento da zaga. Faz fila e se deixar, para lá dentro do gol. E não deixem os números te enganarem. Apesar de ter feito apenas 7 gols e 4 assistências em 58 jogos, Júnior Santos foi muito importante para o Fogão ano passado. Infelizmente para a torcida, o Botafogo literalmente foi do fogo às cinzas e numa das, se não a maior pipocada da história do futebol mundial, entregou o título de maneira épica. Tudo começou com o Cristiano Ronaldo tirando o técnico Luiz Castro do Glorioso. A partir daí, o time foi ladeira abaixo, enfrentou muitas dificuldades para encontrar um comandante que presta e não encontrou. Tomou 2 viradas seguidas, passando vergonha para derrotar times da zona de rebaixamento. No fim, o Fogão não conseguiu nem mesmo manter a zona de classificação direta para a Libertadores. Foi de primeiro colocado absoluto, com mais de 10 pontos à frente do Palmeiras, a segundo colocado, acabando em quinto, numa diferença de 6 pontos para o Verdão. Pois é, assim como o treinador Thiago Nunes disse, o Botafogo presenciou um verdadeiro mico. Alguns atletas não estavam nem se sentindo bem mentalmente para jogar e, incrivelmente, pediam para não ser escalado para as partidas. E a torcida, claro, também se mostrou abalada e não acreditou com o que aconteceu. Até o clima entre os torcedores e o grande investidor do clube, John Textor, atual dono do clube na verdade, passou de um mar de rosas a um verdadeiro inferno astral. Mesmo agora, em 2024, com o Fogão fazendo grandes contratações como o Luiz Henrique, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o Glorioso se mostrava estranho. Sofreu para ganhar do Madureira, Bangu, Boa Vista, empatou com a Portuguesa Carioca, perdeu para o Flamengo e tomou 4-2 do Vasco. E no primeiro jogo dos playoffs da Libertadores, empatou com o Aurora. E dentre todos que estavam abalados, um cara se mostrou em plena confiança e ótima forma física e acabou se destacando. Júnior Santos, o ponta direita e artilheiro da temporada do Fogão até aqui. São 13 partidas e 10 gols, sendo 7 gols em apenas 3 jogos de Libertadores. O cara virou o Cristiano Ronaldo versão Libertadores das Américas. Foram 4 gols para cima do Aurora no jogo de volta e 2 golaços em cima do Red Bull Bragantino, se tornando o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores e já é o artilheiro isolado da competição. Afinal, como é possível um cara que teve em 37 das 38 rodadas daquele Brasileirão não esteja nem um pouco abalado com o que aconteceu? Bem, a verdade é que para Júnior Santos perder o título daquele jeito não foi mais que uma queimadura de primeiro grau, já que há 9 anos atrás o cara nem sequer se imaginava jogando futebol profissionalmente. Sim, o camisa 37 tem 29 anos, e com 20 anos ele nem queria ser jogador, nem por isso a vida foi fácil com o maluco. Nascido em Conceição do Jacuípe, uma cidade da Bahia, aos 8 anos, o primeiro choque: a perda da mãe. O seu pai, José Antônio, precisou ralar muito para cuidar do que lhe restou da família. E pela falta de uma presença materna, Júnior acabou crescendo sem muito juízo e com muita coragem ele acabou arrumando um filho muito cedo. Desempregado e agora com mais 2 bocas para alimentar, o garoto decidiu fazer uma coisa muito ousada. Partiu sozinho para Salvador para trabalhar com o tio de ajudante de pedreiro, mandando a maior parte da grana para a mulher e para os seus 2 filhos. Foi uma época duríssima para Júnior, que no final de semana tinha como válvula de escape jogar na várzea, não pensando em um dia se tornar jogador ou algo do tipo. Era só para descontrair e fazer um cascalho a mais se divertindo.
Júnior Santos mesmo disse: quando você é do interior, você não acredita muito que vai virar jogador de futebol. É algo muito distante que você só vê na TV. R$50 por jogo. Querendo ou não, isso já pagava o leitinho das crianças. Mas o foco mesmo era na obra e em assentar tijolo. Lá sim ele ganhava o seu dinheiro e precisava de muito mais atenção. Só que aos poucos aquele futebolzinho de fim de semana por diversão foi se mostrando na verdade uma oportunidade. Júnior começou a ficar conhecido entre os times de várzea por ser um dos maiores jogadores da região. E conforme o tempo se passava ele só melhorava, passando a cobrar mais para participar dos jogos para os clubes. De 50 foi para 75, para 150, 200 e até R$300. O cara começou a fazer uma verdadeira renda extra jogando na várzea. O cachê por jogo subiu mesmo depois do campeonato intermunicipal. 500 por jogo. Ele até largou o seu emprego de servente de pedreiro. Não só isso, logo após veio a primeira oportunidade para jogar no profissional. Bahia de Feira e o Fluminense de Feira estavam interessados em profissionalizar o cara. 2 propostas profissionais na mesa. E as 2 propostas profissionais negadas por causa de dinheiro. Júnior ganhava R$2.000 por mês jogando na várzea, e os clubes queriam lhe oferecer R$800 por mês. Até que um amigo que também jogava na várzea lhe deu um conselho: parar de perder tempo no amador e partir para o profissional, só que em um lugar que valesse realmente a pena. Só que isso parecia loucura, um marmanjo de 22 anos que nunca pisou numa categoria de base apostar em se tornar um jogador de futebol profissional? Impossível, parecia uma ideia boba. Mesmo contra tudo e contra todos, Júnior decidiu tentar. Quando surgiu uma proposta para a Bezinha de São Paulo, ele aceitou. Vendeu fogão, geladeira e mais alguns móveis e foi. O Oswaldo Cruz abriu as portas, um time da 4ª divisão do Paulista, com um salário completamente ligado ao seu desempenho. Funcionava assim: os jogadores jogavam durante um mês, e a cada partida acumulavam um valor, o que seria pago no fim do mês. Como já é de se imaginar, o Oswaldo Cruz não era o Al Hilal e acabava perdendo alguns jogos, deixando a galera maluca da cabeça. Isso que Júnior ainda precisava de dinheiro para sobreviver em São Paulo, mandar dinheiro para sua família sobreviver na Bahia e tinha muito para trabalhar tecnicamente. Luciano Baiano, que foi lateral no futebol profissional pelo Flamengo, Bahia, Goiás, Guarani, Ponte Preta, Sport e outros, era treinador do Oswaldo Cruz na época. E disse que apesar daquele maluco ter talento, tinha as limitações de um cara que jogou muito tempo na várzea. E disse que precisou de muito tempo treinando separado para melhorar. Júnior Santos não tinha noção de como era o futebol profissional. Não sabia executar as jogadas planejadas, não entendia nada de tática e nem sequer se posicionar Júnior sabia. Com tantas dificuldades, o garoto chegou a pensar em desistir. Longe de casa, da família, ganhando bem menos que antes, sobrevivendo em outra cidade, até ligou para o seu velho, falando dos obstáculos que estavam na sua frente. Seu José Antônio, em toda a sua sabedoria como pai, colocou um obstáculo maior ainda no caminho da sua desistência, afirmando que se o menino voltasse para casa sem ter conseguido, ele jamais falaria com Júnior novamente. Isso renovou as motivações do garoto, que continuou treinando no Oswaldo Cruz até chegar a oportunidade de fazer um teste no Ituano. O ponta-direita passou e estava saltando da 4ª divisão do Campeonato Paulista para a 1ª. Isso era motivo para pular de alegria, pelo menos até receber uma notícia que acabou com tudo isso. Seu pai acabou sofrendo um AVC e precisou ser internado às pressas. Ele já estava num quadro estável. O único problema? Ele perdeu toda a memória. E os dias em Ituanos, que tinham tudo para ser incríveis, logo se tornaram um pesadelo. A saudade da família estava pegando o Júnior Santos. Felizmente, o que acabou segurando o jovem foram justamente aquelas palavras de seu velho, ameaçando nunca mais falar com o próprio filho se ele desistisse. E Júnior continuou sua luta. Aquilo que não era um sonho acabou se tornando. E teve uma boa passagem no Ituano, com 4 gols em 11 jogos, e acabou indo para Ponte Preta, onde também foi destaque. E depois do Fortaleza, ele rodou o mundo, indo para o Kashiwa Reysol, time famoso do Japão. Yokohama Sanfrecce Hiroshima foi emprestado pela primeira vez ao Botafogo em 2022 e finalmente em 2023 assinou seu primeiro contrato definitivo com o Fogão. E hoje, esse cara se torna o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. Infelizmente, o pai não conseguiu assistir à sua ascensão. José Antônio acabou falecendo em 2021. Sim, é uma dor não ver a pessoa que sempre esteve ao seu lado, que cuidou de você, te levantou, ajudou, guiou e te aplaudiu nas conquistas, não estando ao seu lado no maior momento de glória. Mas uma certeza temos, é de que o pai de Júnior Santos estaria orgulhoso do filho que tem. E o torcedor pode ficar tranquilo, nem 10 vexames como o Brasileirão de 2023 abalariam o psicológico de um verdadeiro campeão da vida.
E o Botafogo não promete parar por aqui. Junto com Luiz Henrique, Savarino, Alexander Barbosa, Lucas Halter, Jefinho, com certeza Júnior Santos fará uma temporada incrível. Nas mãos de um bom técnico, esse time do Glorioso pode dar muitos frutos. Mas o que vai acontecer? Só o tempo dirá. O que você acha? Quais são as chances de título pro Botafogo esse ano? Será que vai pipocar de novo ou esse fantasma foi exorcizado? Comenta aqui embaixo. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo, já sabe.